Olá, meus caros, como estão? Espero que tudo bem. Esta será a terceira parte da discussão, da reflexão que eu faço a respeito dos brasileiros que atacaram o site, o perfil e o canal Nova Portugalidade. E eu explico um pouquinho o porquê deste tipo de brasileiro existir. Então, após três partes de reflexões sobre os ataques dos brasileiros no Nova Portugalidade, quem ainda não viu, eu peço para que acessem os links aqui. Eu, neste momento, neste vídeo, eu vou ler para vocês a resposta que Nova Portugalidade concedeu, né, a este público brasileiro que atacou o belo trabalho que eles têm desenvolvido. Já deixo, como eu fiz no vídeo anterior, as minhas condolências e manifesto também a minha inconformidade com a situação e a minha lástima, né, quanto à falta de educação de muitos brasileiros, a esta ignorância generalizada, mas nos vídeos anteriores eu tentei explicar e exemplificar por que isto ocorre. Espero que vocês apreciem. Quem não é inscrito, fique à vontade para inscrever-se. Agradeço as milhares de visualizações dos vídeos anteriores e fiquem à vontade para comentar, para discutir. Também agradeço todas as discussões, os excelentes textos. E vamos agora ao não menos excelente texto do Nova Portugalidade. Libertar o Brasil do complexo colonial. Há alguns dias, a Nova Portugalidade foi tomada de assalto por grande número de compatriotas do Brasil. Temo-lhes por compatriotas, porque, sendo brasileiros, são lusíadas, e ser lusíada é ser português na sua expressão e vocação universal, que brandiam mais insultos que argumentos, mais sentimento que razão, e, por certo, mais desinformação que conhecimento. Então eles já começam brilhantes, né? Expressando realmente a questão da passionalidade ou da forma pouco racional dos brasileiros, né? Uma vez que eles utilizam muito mais emoção para se expressar do que a razão, o raciocínio. Não o levamos a mal. Sabemos nós e os amigos brasileiros mais informados, conhecedores do estado calamitoso da educação brasileira e do alto ódio obsessivo ao próprio Brasil e sua história, com que ela envenena os seus cidadãos. Isso eu expliquei nos 3 vídeos anteriores, e eu também já expliquei em uma outra série de vídeos de como que a educação brasileira ela acaba por se tornar, ou ela ter nuances antilusitanas. E também em um vídeo, em uma série de vídeos que eu explico, né, sobre a questão, e aí, teria brasileiros um ódio ou uma adversidade sobre Portugal? Nesses vídeos que eu reflito sobre isso, eu falo um pouquinho também do papel da educação, né, que gerou realmente certas mágoas e, consequentemente, também uma visão tanto deturpada, generalizada e equivocada da cultura portuguesa e do papel de Portugal aqui na construção do Brasil. Então aqui fala um tanto da questão de como também que os brasileiros inspiram-se, né, nos Estados Unidos e desprezam a sua pátria-mãe, Portugal. E inclusive nos discursos de ódio, nos disparates, né, que professa tanto o líder lá como o líder no Brasil. Então faz também novamente uma inteligente conexão, né, entre Brasil e o seu inspirador Estados Unidos. O recente desabrochar do interesse dos brasileiros pelo seu passado, com todas as maravilhosas consequências que ele terá para a reposição do vigor e mesmo da relação afetuosa e familiar que deve existir entre brasileiros e portugueses, levará ainda tempo até produzir pleno efeito. Infelizmente, ainda mais porque são poucos, né, que estão a se interessar por esta, não vou dizer uma revisão da história, mas uma outra visão dos acontecimentos, um olhar sob outro prisma, né, para os fatos históricos. Então isso vai levar um tempo até que
realmente efetive na rede pública de educação brasileira e comece a desfazer, né, esses antigos preconceitos. Entre muitos, a nova Portugalidade tem tido o papel feliz e relevantíssimo de ajudar a devolver ao nobre povo brasileiro o orgulho de sua história. À lenda negra de antiportuguesismo, respondemos com fatos e verdades simples, que os brasileiros de hoje são justamente os descendentes de sangue, cultura e trajeto dos portugueses que a Academia Brasileira hoje acusa de todos os horrores. O ódio a Portugal é o ódio ao Brasil e aos brasileiros. Perfeito isso, né? Infelizmente, a pessoa que odeia a pátria, né, que nos criou, ou então que é tão presente ainda na nossa cultura, que está presente no nosso idioma, é um ódio, é um auto-ódio, né? É um ódio de si próprio. Se a primeira vaga lusófoba atingir a alma brasileira no século XIX, ignorava esta evidência, querendo criar a identidade do Brasil recém-independente, através do cote espiritual com Portugal, o antiportuguesismo contemporâneo sabe-o perfeitamente. Para ele, o Brasil não é vítima acidental da barragem de artilharia lançada ao nome português. O Brasil é justamente o alvo, e a sua descredibilização, a aniquilação do seu passado e da sua memória, do seu orgulho e, pois, da sua vontade nacional, o objetivo. É pelo futuro do Brasil e pelo seu direito à autoconfiança nacional que o mito colonial tem de ser destruído. Humilhada por uma narrativa vitimizadora que faz os brasileiros parte passiva da sua própria história, que convence netos a demonizar os avós e atira o presente para o vácuo, sem alicerce passado que o sustente e balance, a nação brasileira cai na anomia e é sugada de toda a fome de futuro. Devolver-lhe isso é o primeiro passo indispensável a que o Brasil realize o seu potencial e se erga à altura da posição que o destino lhe confiou, a maior e mais poderosa das nações de herança portuguesa, maior e mais poderosa nação do hemisfério sul, grande potência e herdeira do império que nasceu em Ceuta. Mais do que nunca, defender a história é defender o presente, e defender o presente é defender o futuro. Eu não tenho muito mais a comentar, né? Eu achei brilhante este texto e realmente assim, este final, ele até me comoveu porque justamente nesse contexto de saber destes factos, ocorreu em que uma publicação minha em uma rede social, em uma defesa à imagem dos portugueses, que muitas vezes são vistos de forma equivocada pelos brasileiros, teve um professor que, por incrível que pareça, né, ele ainda está se formando em História, mas ele está se formando online, ou seja, ele não tem discussões, né, ele não tem reflexão, ele não tem a troca com os outros estudantes. Então é uma formação, na minha opinião, um tanto deficitária. E este futuro professor, na verdade ele é um professor já, né, mas este futuro historiador, ele colocou um comentário um tanto infeliz que coadunou para que um ex-estudante meu colocasse algo assim: nós somos descendentes, filhos de degredados, estupradores e pessoas da pior qualidade. Ou seja, ele quis deslegitimar a colonização portuguesa e envergonhar-se, né, disso. E isso para mim doeu muito, né? Então eu escrevi uma bela resposta para ele, né? Eu coloquei todo o valor da nossa colonização. Eu expliquei para ele que até o censo de 1872 haviam poucos daqueles portugueses, né, degredados, e mesmo esses portugueses degredados muitas vezes eles eram vitimados pelos povos nativo-brasileiros, então restava-se pouco deles. E eu falei da colonização açoriana, eu falei das levas de imigração portuguesa que chegaram aqui, já no Brasil independente, no século XIX. Eu falei de tudo que o Portugal construiu aqui neste país, para mostrar para ele que nós temos, ou deveríamos ter pelo menos, mais motivos de orgulho do que de vergonha dessa nação lusíada.
E é com orgulho também que eu leio este texto, né? Eu acho que dificilmente em outro idioma alguém expressaria-se com tanta veemência, com tanta beleza, e também a inteligência do modo de se expressar e de se defender dos portugueses é muito exemplar aos brasileiros, que no geral não consegue ter esta elegância, ter esta coerência e consciência, e já parte mais para o lado emocional, com xingamentos, com ameaças e todo o lixo e o esgoto verbal que muitas vezes todos nós aqui conhecemos. Então, queria deixar meu viva ao Nova Portugalidade e dedicar-lhes todo o meu apoio. E desejo também, assim como eles, né, que a educação faça efeito aqui no Brasil. Está um tanto difícil nesse atual governo, mas eu acredito que a educação é a solução. A educação é a chave para conscientizar uma nova população, para formar novos cidadãos, reais cidadãos, já que o brasileiro ele não é cidadão, ele prefere ser gado do que cidadão. E, e lamento, né? Peço novamente desculpas, tanto à Nova Portugalidade quanto aos portugueses que não mereceriam ler, ouvir e saber de toda essa asneira e todas essas condicionantes, né, que promovem a animosidade entre povos irmãos. Então é isso. Espero que tenham apreciado. Envio um luso abraço a todos e até mais.